Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Vamos tentar realizar essa live com o pastor Marcelon, do Ministério Coluna de Betel. A internet não está colaborando, mas nós vamos tentar. Pastor Marcelon. Nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, né? Você lembra? Sou brasileiro, não desisto nunca. Agora veio. Tá melhor agora? Agora tá melhor. Quando eu falo, a voz sai horrível. Retorna horrível. Mas vamos tentar assim, já pode ficar assim. Estou tá me ouvindo, estou ouvindo Deus, se outro, eu vou continuar. A pergunta que a gente falou é se o Evangelho, dentro daquilo que o senhor disse, sobre a questão de igreja, se o Evangelho não é o Evangelho, mas é a igreja, ela não se tornou quase uma homenagem ao sistema capitalista. Ela tem se tornado. A maioria, dentro desses 20% das igrejas hoje, principalmente esses templos grandes, tem se tornado isso. Tem se tornado foco de capitalismo de verdade. E com isso quem sofre é a membresia. Quem sofre é as ovelhas que estão ali com o coração sincero, só que por trás dos bastidores, a liderança tem um outro foco. Nós somos um templo pequeno, não querendo engrandecer o nosso templo, mas jogando assim, um simples exemplo. Nós somos um templo pequeno que hoje nós temos 15 membros. Desses 15 membros, 12, 13 são ativos dentro do ministério. 3 não são. Mas mesmo assim, eu vou deixar de orar por esses 3? Eu vou deixar de jejuar por esses 3? Não. E não querendo fugir do foco da sua pergunta, os ministérios grandes que estão focando o capitalismo, ele tem orado somente pelos 12, aqueles que estão ativos financeiramente dentro da igreja. Então, isso tem feito com que eles tenham transformado a igreja, que é para ser um hospital de cura e libertação, não só para a pessoa, mas também para a família da pessoa, em um centro de capitalismo. Um centro que está usufruindo para eles a ganância ao dinheiro. E isso é pecado. O senhor citou no vídeo, né, que o senhor fez para anunciar a nossa live, que as igrejas estão seguindo o exemplo dos nicolaítas. Pode explicar que se trata disso? Vamos lá. Apocalipse, não querendo trazer muita Bíblia para a live, mas Apocalipse fala o seguinte, deixa eu achar aqui. Se só quiser trazer a Bíblia, fica à vontade, tá? Nada contra. Eu acho que até ratifica o que o senhor vai falar, entendeu? Apocalipse 2, versículo 6. Tens, porém, isto que aborrecem as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Aqui, João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele está escrevendo inspirado por Deus. Então, João está escrevendo o seguinte: porém tens isto que aborrece as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. O anjo está falando isso, Deus está falando isso para a igreja de Éfeso, para o pastor da igreja de Éfeso. Ou seja, está vindo um elogio para esse pastor, porque ele está aborrecendo as obras dos nicolaítas. E eu já vou explicar o que é nicolaítas. No versículo 15, a Bíblia Sagrada já fala de uma outra igreja, que é a igreja de Esmirna, que fala assim: assim tens também os que retêm as obras e as doutrinas dos nicolaítas, que eu aborreço. Jesus está querendo falar o seguinte, no versículo 6, que ele não gosta dos nicolaítas. E no versículo 15, ele está falando que o pastor da igreja estava se rendendo às obras dos nicolaítas. E o que é as obras dos nicolaítas? Agora vem a sua pergunta. As obras dos nicolaítas é o seguinte: aquelas pessoas que podem fazer tudo fora e dentro da igreja quer dar uma de santo. Aquele cidadão que acaba o culto e vai para uma boate beber uísque com o dinheiro do dízimo
E quando chega no outro dia, vai para o culto, quer ser santo, quer entregar revelação, quer entregar profecia, quer marchar no poder, quer ser o santo, quer ser o profeta das nações. Ele está dentro de uma obra dos nicolaítas. E qual era a doutrina dos nicolaítas? Pode fazer tudo isso que eu falei que não tem nada a ver. Pode se prostituir, pode se embriagar, pode ficar em adultério, pode fazer o que quiser, que não tem nada a ver. Essas eram as obras dos nicolaítas que, infelizmente, a gente tem visto acontecer nas igrejas hoje em dia. Deu para entender, não? E assim, compreendi. Mas assim, ministérios como o do senhor, que se propõe a ser um ministério sério, tem um antídoto para isso? Tem como evitar esses escândalos? A gente tem tentado. A gente tem membros dentro do nosso ministério que ainda não são casados, mas são fiéis aos seus esposos e às suas esposas. Qual é o nosso foco hoje? Correr atrás do casamento para essas pessoas. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve, seria bom que o homem não viva só, mas também que o homem não fique solteiro. Entendeu? Então, a gente tem se inspirado nisso. A gente tem membros que, infelizmente, ainda não são casados, mas que a gente tinha orado para Deus abrir recursos, e a gente sabe que o processo de cartório e casamento é um processo muito burocrático e que, infelizmente, a gente não vai afastar esses irmãos da obra, mas que a gente tem trazido ele para o nosso meio e, mesmo assim, eles estão sendo fiéis aos seus esposos e às suas esposas. Não tem se embriagado, não tem se prostituído, não tem entrado em adultério. Ou seja, por uma parte, eles não estão entrando dentro da obra dos nicolaítas. Pelo contrário, eles estão aborrecendo os nicolaítas, que estão preocupados pela falta de casamento deles. Certo. Bom, antes de eu fazer a próxima pergunta, deixa eu deixar um recado aqui para a galera, porque o pessoal vai pegar a live já começada, que houve um problema aqui de comunicação, né, de internet, então dizendo que essa é a live da JP Route 67 e o tema de hoje é o papel da igreja nos dias atuais. Estamos aqui com o pastor Márcio do Ministério Coluna de Betel, que está dando essa explicação para a gente sobre o papel da igreja. Não é uma crítica, não é falando mal de igreja, é apenas uma conversa, e que o pastor viu no canal aqui da rádio uma oportunidade, né? E viu que o canal é sério, embora não seja um canal evangélico, mas viu assim uma oportunidade de dar essa explicação e confiou no nosso trabalho, e coisa que nós agradecemos muito a ele por isso. Então, continuando a nossa live aqui, ao longo da história, pastor, a Igreja Católica ela se corrompeu, na verdade seja dita, a partir do momento em que ela aceitou, né, ser uma religião oficial de Roma, né, a partir dali, a grosso modo, a maionese desandou, vamos dizer assim. Passados os anos, hoje nós vemos a Igreja Evangélica tomando o mesmo rumo em relação à política, né? Ligado demais à política, muito ligado, e sempre com aquela desculpa de que precisamos ter alguém lá para defender nossos interesses. Mas é isso mesmo, é o interesse da igreja. A igreja precisa realmente que a política a proteja? Não. A igreja precisa que Deus o proteja. A política vai apenas corromper aquele que não está focado na igreja. Vou explicar melhor. A política hoje em dia, a gente quando vê um candidato representando o nome da igreja, seja essa igreja tanto evangélica quanto católica, esse candidato está querendo se engrandecer em cima da igreja. Ou seja, a igreja católica romana hoje em dia, ela é uma igreja grande. Não só hoje em dia, como sempre foi. E a igreja evangélica tem a cada dia também tomado o seu espaço. Então, a cada 2 anos de eleições no Brasil, seja ela municipal quanto estadual, a gente vai ver um cidadão representando a igreja católica e a gente também vai ver um cidadão representando a igreja evangélica. E a maioria das igrejas evangélicas que se levantam são Assembleia e Igreja Universal do Reino de Deus, como também a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. São igrejas grandes que têm se levantado e dentro delas convocam uma pessoa e colocam essa pessoa que eles falam que é de confiança
para se candidatar. Ó, você vai se candidatar, se você ganhar, você vai defender os interesses da nossa igreja. Isso é o que ele passa para o povo. Mas quando ele ganha, ele pega o pastor presidente, dá uma secretaria para o pastor presidente ou para o líder da igreja católica e forma só os interesses dele. Não forma o interesse ideal do povo evangélico, como hoje em dia. A gente não vê na igreja evangélica, por exemplo, a gente não vê uma festividade de comemoração ao dia do evangelho. Se ele não fizer dentro do ministério, dentro da igreja central dele, você não vê ao largo da rua isso. Como também a igreja católica, é muito difícil a gente ver um evento grande da igreja católica, a não ser os feriados. É difícil a gente ver um evento grande promovido pelo apoio político, porque não existe. Eu fiz essa pergunta porque, historicamente, a igreja ela sempre foi atacada por Roma. Né? Se o cara não dissesse ave César, ele era jogado lá para a arena, por leões comer, o cara era crucificado, o cara era queimado vivo. Né? Sempre houve uma grande perseguição contra a igreja, até o Nero tacar fogo em Roma e botar a culpa nos cristãos. Né? Não era evangélicos, eram cristãos naquela época. Então a igreja era perseguida, o poder de Deus acontecia, como acontece, mas acontecia, havia uma fé, o pessoal, segundo os relatos, iam para o martírio, iam felizes, iam orando porque sentiam o refrigério de Deus, mas a partir do momento que a igreja se aliou a Roma, ela perdeu totalmente esse nexo. Né? A Igreja Católica ela cresceu absurdamente e enriqueceu também absurdamente. E precisou o Martinho Lutero romper com ela para surgir o protestantismo, para que aí sim viesse com o tempo os evangélicos, muito tempo depois. Mas teve que ter um racha, que também teve muito sangue, né? Porque teve uma guerra entre católicos e protestantes, uma coisa, toda a história mostra que eu quero me alongar nisso. E a igreja evangélica ela cresceu, pum, né? Vieram as igrejas pentecostais, que também, assim, eu não gosto de falar de mim, mas eu vivi muita coisa dentro de igreja, eu já fui evangélico, eu já fui cristão, e assim, eu vi o poder de Deus atuar, a funcionar, realmente. Mas ao mesmo tempo eu vi homens se corrompendo, eu via coisas que você, simplesmente, não dá para você chegar e absorver, quando te diz, olha para Jesus. Não tem como você olhar para Jesus e não enxergar o que está à sua volta. Então você acaba sendo parte daquilo também, pelo menos assim eu penso. Eu também não quero justificar a minha saída, tá? Não é isso. Mas o que eu quero dizer para o senhor há como a pessoa buscar a Deus com toda a sinceridade de coração, sem precisar estar na igreja e passar por determinadas situações? Cortou novamente, por favor. Cortou todo ou só o final? Só o final. Então, a pergunta que eu fiz é se há como a pessoa ela buscar a Deus de toda a sua pureza de coração, fora da igreja, para não permanecer na igreja, vendo determinadas coisas, discordando de determinadas coisas, e ela acaba buscando Deus dentro da sua casa. Ela está errada totalmente? A gente precisa de um foco para aquele grande dia que está por vir. E essa é uma das perguntas que não só você me faz, como 90% das pessoas que eu conheço. Por exemplo, minha mãe, meus familiares. Se tem como buscar a Deus ou continuar no foco do Evangelho dentro da nossa casa. A resposta é sim. Existe a possibilidade, e Salomão escreveu isso em seus cânticos. De madrugada, eu busquei aquele a qual a minha alma me amava, busquei e encontrei. Dentro de casa, encontrei nas praças e encontrei nas ruas. Como eu falei que o nosso ministério ele tem 7 meses, antes desses 7 meses, o meu pastorado era exatamente isso, nas ruas. Porque eu trabalhava em um determinado lugar, a qual eu ficava durante toda a semana trabalhando à noite. E a maioria dos cultos são à noite. Então, eu tirava o tempo que eu tinha de dia para exercer o meu evangelho,
o Evangelho de Jesus Cristo através do meu ministério. E como que eu fazia? Eu reuni eu e mais uns 2 irmãos que estavam em exercício e a gente saía nas ruas ajudando aqueles que precisavam. Então, tem como sim você permanecer no Evangelho, permanecer nos caminhos de Deus, sem estar dentro de igreja, até porque igreja é 4 paredes. E se você for ver o significado do nome igreja, significa eclésia. São junções de 2 palavras, ek e clésia, que juntando significa tirados para fora. Então, a igreja hoje em dia é exatamente isso. 4 paredes é um lugar de você ter comunhão. Você se juntar com o seu líder, com o seu pastor, e com os seus membros, com os seus irmãos de ministério, e fazer uma adoração só. Orar, louvar, ouvir a mensagem da noite, a pregação da noite, e ouvir cada um dos irmãos expressar a sua alegria de dentro do seu coração. A igreja hoje serve para isso, mas a igreja em si é tirado para fora. Nada de ficar em 4 paredes, e a gente tem visto pessoas ficando entre 4 paredes até por causa dessa pergunta. Se você não vir para a igreja, você não está em comunhão. Se você não vir para a igreja, você não é crente. Se você não vir para a igreja, você está desviado. Se você não vir para a igreja, você é isso, você é aquilo e aquilo outro. Na verdade, não é isso. É simplesmente para te segurar dentro de 4 paredes. Talvez seja mais difícil, né? Você em casa buscar, né? Talvez é uma distração aqui, a televisão, o esposo, o filho, os afazeres, talvez isso dificulte, né, a busca. Agora, uma coisa também que nós temos vivido, né, que observa muito nos dias de hoje, assim, existe uma palavra chamada ecumenismo, né? Você sabe o que é o ecumenismo. Você quer que eu explique? Então, hoje existe o ecumenismo. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte, né? Nós vivemos num país que ele é majoritariamente, se diz católico, uma outra grande parcela, ela presta culto às religiões de matriz africana, que herdaram dos povos escravizados, né? É uma realidade, e à luz da Bíblia, a Bíblia diz que não se deve adorar a outro Deus senão o Senhor. Né? Palavras da Bíblia, não tem medo nada. Como é que é hoje, então, ser evangélico nessas condições? Porque tem que haver também uma boa relação entre as pessoas. Né? Então, a gente vê, por exemplo, tem pastor que apoia o traficante gospel. Né? Faz com isso, mas tem com o traficante gospel e tem pastor que se vangloria, porque ele está lá e está mandando quebrar as imagens lá da rua, mandando quebrar as imagens, né, em nome de Jesus. E se possível for, mata o pai de santo, mata o filho de santo. E como é que a igreja tem que administrar isso? Sem ser violenta demais, mas também sem ter que concordar para não que se contradizer no que diz a Bíblia. Então, aqui em Guaratiba, eu sou um pouco discriminado por 2 coisas. Primeira coisa, por ser novo, só tenho 30 anos de idade. Então, fui consagrado a pastor com meus 25 anos de idade, de 24 para 25 anos de idade. Então, foi motivo de chacota entre os mais antigos. Como que um menino vai exercer uma responsabilidade tão grande? Então, vamos lá. Respondendo a sua pergunta. A Bíblia Sagrada, ela fala e ela deixa bem claro: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, nem adorar a imagem e esculturas. Então, vamos lá. O foco da igreja evangélica não é quebrar isso. Não é falar para você, adore imagem e escultura. Não é isso. Mas simplesmente seguir e amar, independente se ele está fazendo. A gente vê, como você falou, um foco muito grande em bater nas raízes africanas. E hoje eu tenho amigos que são espiritismo, que vivem no espiritismo. Hoje eu tenho amigos que vivem na igreja católica. Eu fui batizado na igreja católica quando eu era criança. Eu participei de eventos dentro da igreja católica. O meu padrinho, ele é músico até hoje da igreja católica. Então, se eu for bater, eu vou começar a bater no meu padrinho. Então, se eu for ver isso,
eu vou estar sendo errado. A minha mãe até hoje, ela é católica. Se eu for falar para ela, não tomarás em mais esculturas, eu vou estar batendo na minha mãe. Isso é uma coisa chata. Ela conhece, ela mora na Paraíba e todas as vezes que eu vou na Paraíba, eu prego a Bíblia para ela, eu converso do Evangelho para ela, mas nada muito forçado para não parecer chato. E a gente tem encontrado artistas. Como que a gente vai manter isso sem discriminar a Bíblia? Sendo você. Você falou para nós agora aqui que você já foi, de ver as coisas, você decidiu se afastar um pouco, mas é temporário. Vamos lá. Eu, sendo Marcilon, eu consigo trazer um pai de santo, um pai de umbanda, para assistir um culto meu. Não significa que eu vou sair da minha igreja e assistir um culto que ele está oferecendo ao Deus dele. Eu consigo trazer um padre ou qualquer uma outra pessoa da igreja católica assistir um culto meu, mas também não significa que eu vou entrar lá e vou estar adorando mais escultura. Deus, quando veio, Jesus, quando veio, ele deixou o livre-arbítrio para as pessoas. Então, as pessoas têm um livre-arbítrio. É só você ser você, que você vai conseguir trazer ela para o seu lado, e se ela vir mais vezes, ela vai sentir no coração dela e vai ficar com você e vai aceitar a sua religião. O que eu observo também nesse vídeo, né, assim, eu espero que o senhor me ouça com bons ouvidos. Eu não estou aqui para emitir críticas, tá? Eu tenho com respeito a qualquer religião. Eu, pessoalmente, hoje, eu vejo todas as religiões. Veja bem, eu não vou falar isso como abuso, tá? É uma visão que eu tenho, que também não é a verdade absoluta, é um pensamento que eu tenho. Hoje, infelizmente, eu enxergo as religiões todas, como forma de manipulação de massa, principalmente politicamente, tá? Como eu vejo aqui no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? A gente vê muito pastor falando do comunismo. Do comunismo, atribuindo até o discurso do presidente que saiu, né, 4 anos atrás. Eu não quero citar o nome desse cara. Eu tenho uma inclinação para a esquerda, tá? Eu não sou politicamente, eu não sou esquerda partidária, eu não sou petista doente, eu não sou petista doente, não. Eu sou da esquerda filosófica, sabe? Aquela esquerda que acredita na liberdade, que acredita no homem, que acredita que as pessoas têm direitos, né? Então, por consequência, eu voto nos partidos da esquerda. Eu vejo que o partido de direita não vai contemplar o que eu acredito. Porém, eu vejo muito pastor, né, principalmente na época do presidente que saiu, apoiou muito esse cara. Eu não estou dizendo que tem que apoiar o Lula, não é isso, tá? Não estou dizendo que a igreja tem que ser de esquerda. Também os caras não tinham que ser de direita. Os caras tinham que ser. Ela tem que votar. O direito de cidadão, se eu acredito, só vota quem quiser, problema. Como cidadão, o senhor vai colher os frutos ou os malefícios do seu voto. Acabou. Agora, quando a igreja ela fala mal do sistema comunista de forma errada, né, de forma errada, ela fala o que não sabe. Tem pastor que fala besteira, né, porque tem pastor que tudo bem, não estou dizendo que a Bíblia é menos importante, mas o cara nunca leu o texto do Capital de Marx, o cara nunca leu o Manifesto Comunista, fala mil bobagens a respeito disso. Por quê? Porque ele vê ali no político amigo dele uma forma de que ele vai se dar bem, como o senhor citou, a politicagem pessoal. E isso ele usa as ovelhas. Olha, vamos votar no fulano. Poxa, eu fiquei estarrecido com a foto, acho que o senhor viu essa foto também. O cara mandou os membros levantar e todo mundo fazendo sinal de arminha dentro da igreja. Não tinha que fazer o L também, não. Não é isso. Não é isso. Não se trata disso. Se trata que a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja não é de esquerda, ela não é de direita, ela é do reino de Deus. É a minha visão. Tá? É a minha visão. E, inclusive, o reino de Deus, eu acho que para essa gente não é interessante, porque ele foge totalmente do sistema, do sistema das pessoas interessaram. Por quê? A Bíblia diz o quê? Que o que quer ser primeiro ele tem que ser o último. O que quer ser servido tem que servir. O cara
A Bíblia ela apresenta várias teorias que são contrárias a desse mundo que você tem que passar por cima do teu semelhante para ter mais, para conquistar, para chegar em algum lugar. É uma pergunta que eu faço para o senhor. O que está acontecendo na igreja evangélica no Brasil, principalmente? Ela tem se corrompido aos poderes. A gente viu aí, para não citar o nome dos presidentes, a gente viu aí o presidente que saiu do mandato, do comando. Ele, quando veio, ele veio se segurando nas costas da esposa, que é evangélica, e se intitulou evangélico. Conseguiu abraçar a população evangélica. O outro que já está aqui no comando, ele foi preso, ele colocou pessoas que não estavam no mesmo foco dele e acabou um pouco se corrompendo. Só que a gente não vê até hoje a igreja evangélica mudando de suas opiniões. Então, vamos lá. O cara que saiu, ele trouxe esse povo evangélico e conseguiu reunir, como você falou, sinal de arminha dentro da igreja, fazendo a cabeça da membresia. Se a membresia votasse no candidato fulano de tal e nos candidatos que ele apoiaria, esse membro estaria fora do rol de obreiros e do rol de membros da casa. A gente viu, quando eu falo a gente, é coisas que eu vi e soube de pessoas que estavam lá dentro do mesmo foco. Ou seja, eles estavam exigindo que você voltasse no candidato tal e nos candidatos que o candidato estava apoiando e trazendo para o seu lado. Como isso, controle? Estavam tirando cópias dos títulos de eleitores dos obreiros e dos membros da casa. Porque a carteirinha de membro, ela pede estado civil, nome, identidade, CPF e carga eclesiástica. Eles estavam trazendo uma nova carteirinha com estado civil, nome, CPF e código de título de eleitor, aquela numeração que tem no seu título de eleitor. Depois que o membro dava isso, depois das eleições, ele ia puxar se o membro realmente tinha votado. E se você for ver hoje em dia, na sua região aí mesmo, onde você mora, tem muitas igrejas pequenas, que com certeza saíram através dessas corrupções das igrejas grandes. Então, se você vê igreja pequena hoje, 2023, se formando, é porque esse líder passou por isso, pela corrupção da igreja evangélica. E isso acontece não só com a igreja evangélica, como com também qualquer outra denominação. É interessante que nem conta de luz os caras querem pagar, eles queriam isenção da Light para não pagar conta de luz, tá entendendo? Enquanto o membro dele, muitas das vezes vai lá, dá o dízimo, o cara estaciona carro, tem a Dona Maria que lava roupa, e dá o dízimo também, e ela paga a conta de luz, ela não tem isenção de nada. Então eu acho uma crueldade, eu não estou generalizando, tá? Veja bem, mas infelizmente eu acho que as grandes igrejas elas estão pecando muito nesse sentido, então está acarretando isso, como você falou, vão se formando novas igrejas, porque eles estão discordando disso, e estão tentando pregar o evangelho como ele como era a igreja de Atos dos Apóstolos, que partiu o pão, ajudar a nascer um ou outro. Eu vi um grande pastor do Diático falar que a igreja não tem que dar dinheiro para membro enrolado, para membro que faz besteira e que fica deitando na praça e a igreja tem que pagar. Tudo bem, eu até concordo, se o cara gasta dinheiro com coisa que não convém, se enrolou o problema dele. Mas o cara está desempregado, o cara está com uma dificuldade financeira. Você não pode comprar 1 milhão de gás para o cara. Você não pode fazer uma doação de cesta básica para o cara. Será que não pode? Aí o que acontece? Aí esse mesmo pastor depois mostrou ele falando, olha, a igreja está com uma dívida de não sei quantos milhões. Aliás, a igreja, nós estamos, ele englobou o nós estamos. Quer dizer, quando ele está de bem com a vida, ele vai para o resort dele botar o pezinho na água. Já sabe de que eu estou falando.
Né? Ele vai lá e bota o pezinho dele na água do resort. E o membro dele não tem essa vida luxuosa. Né? Aliás, queria que o senhor explicasse isso. Será que Jesus pregou que a gente tem que ser rico aqui na Terra, sendo que Salomão e toda a sua glória não se vestiu nem com o lírio do campo, como disse Jesus? Será que Deus quer isso? Que a gente, ele não quer que a gente padeça fome, mas também não acredito que ele quer que a gente seja milionário. Né? Como é que isso vê isso? Então, Salomão, ele, quando foi pedir a Deus, ele pediu sabedoria. Tantas as coisas que ele poderia pedir a Deus, ele pediu sabedoria, e Deus falou, só porque me pedisse sabedoria, eu vou te dar todos os bens dessa terra. Então a gente vê que Salomão, além dele ser rico em sabedoria, ele foi um dos reis mais ricos da terra também. E quando você fala acerca desses pastores aí, a gente vê em Malaquias 3:10 o versículo que eles falam em todo momento ofertório. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois faz prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrirei as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha maior abastança. Malaquias ele está escrevendo o seguinte, para você vir e trazer todo o dízimo e oferta à casa do tesouro. Só que tem mais um versículo em cima que fala, roubará o homem a Deus? Todavia me roubastes nos dízimos e nas ofertas alçadas. Esse ponto que o pastor, o líder, o membro tem se enrolado na hora de falar. Trazei todo o dízimo e oferta. Trazei todo o dízimo e oferta. Ele maquina na cabeça que se ele não trouxer o dízimo e oferta, ele vai estar roubando a Deus. Ó, se você vir no culto, não trazer sua oferta e não trazer o seu dízimo, que é 10% do seu salário, você vai estar roubando a Deus. O membro sabe que ele tem entre si uma comunhão e tipo uma obrigação, que não é obrigatório o dízimo. Jesus veio e aboliu isso. Uma obrigação de trazer todos os meses 10% do seu salário. Só que se a gente for ver lá no capítulo 1 de Malaquias, até o capítulo 3, onde eu li para você agora, a gente vai ver que quem estava roubando não era o membro. Quem estava roubando não era quem estava no santuário, mas quem estava atrás das coxias, os sacerdotes. Porque o dízimo e oferta que era trazido para o templo, que era depositado na arca do tesouro, era para os levitas, que eles não herdaram nada aqui na terra, era para os órfãos e para as viúvas e para os necessitados. Então o pastor agora chega e começa a pregar, trazer todo o dízimo e oferta. Se você não trouxer, você está roubando. Quem estava roubando era o sacerdote lá atrás. Ou seja, quem tem roubado hoje em dia é o sacerdote aqui na terra. Porque se você não trouxer, como é que ele vai trazer, como é que ele vai colocar gasolina no seu carro? Como é que ele vai estar fazendo de avião para lá e para cá? E você hoje entra como membro de uma igreja e precisa de uma conta de água para ser paga, para ver se a igreja vai conseguir. A desculpa da igreja é, não tem, meu irmão. Ô, meu irmão, posso orar para Deus te abençoar, porque infelizmente não tenho. A igreja não pode, a igreja não consegue. São desculpas de sacerdotes que acabam corrompendo o meio evangélico e a igreja leva esse nome de ladrão. Há um ano atrás, mais ou menos, eu estava em um culto no Recreio dos Bandeirantes e o pastor chegou no culto e falou, estou com uma conta de luz aqui de 3 mil reais, quem pode pagar? Um membro levantou a mão, com certeza era um empresário, pegou a conta de luz e com certeza pagou a conta de luz. Mas será que essa igreja não tinha? Tinha, só que se ele for tirar os 3 mil reais da conta do caixa dele, vai faltar 3 mil reais e esses 3 mil reais vai fazer falta a ele lá na frente. Por quê? Ele paga pastor. Uma coisa que eu não concordo é pastor receber, porque a Bíblia Sagrada me ensina de graça a receber, de graça vos dai. Então ele paga para o pastor, ele paga para o obreiro, ele paga para o fulano e para a ciclana limpar a igreja, ou seja, a igreja tem virado um certo de fonte de renda, tem virado uma fonte de emprego. Então isso, ele está corrompendo e ele está trazendo pessoas a se corromper com ele. Ó, meu irmão, vou te dar 300 reais para tu limpar a igreja nos dias de culto. Tem culto quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo,
Você vem e limpa a igreja, que a igreja vai estar te pagando. Vai estar ajudando? Vai estar ajudando. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Tem até um meme, uma filmagem bem engraçada, no ocorrido, que o pastor recebeu, na igreja recebeu uma doação de um membro, um carro. É. E o carro tá cheio de dívida, né? Já viu isso, né? Aí o pastor espragueja o cara, um cachorro safado, e um carro cheio de dívida, cheio de multa. Aí o cara falou, engraçado, quando a multa é do membro, o que o pastor fala? Vamos orar e vai se resolver, um milagre vai acontecer. Agora, quando vai para a igreja, então por que não ora e não faz a mesma coisa para se resolver? Está entendendo? Então, quando a igreja tem que gastar dinheiro, a história é outra. A história é totalmente... Isso é ruim. Eu não gosto desses temas. Não é porque que Deus vai pesar a mão, não é isso. Se eu tiver de acontecer coisa, não vai acontecer independente do que eu vou falar. Eu não gosto de falar isso porque é chato. Tem pessoas que são honestas nesse meio, tem pessoas que são fiéis. Sabe? Eu sou amigo de pastores, eu sou amigo de pessoas que estão aí na batalha, passam por dificuldades por serem fiéis, por serem honestos. Então, quando eu falo isso, infelizmente isso extingue todo mundo. Isso atinge todo mundo, as pessoas serem ofendidas. Eu não gosto de falar sobre esse tipo de tema. Mas ele é real na nossa sociedade nos dias de hoje. Infelizmente, ele está sendo muito real e quem paga essa conta são os menores, são são as igrejas pequenas. Né? Verdade. Vamos ver se tem algum comentário aqui para a gente. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta para o pastor, fica à vontade, por favor, ele está aqui, ele responde. Não responde, pastor? Respondo, claro. Claro. Tem um aqui. Você aceitou o quê? Peraí. Não, eu transferi para alguém. Vou pedir para orar pela minha visão, está embaçado. Por enquanto não tem pergunta. O pessoal está meio tímido, só para ouvir. Então vamos continuar aqui e vamos deixar mais polêmica ainda. Agora vamos ver a questão da homossexualidade. A Bíblia ela é muito clara a homossexualidade. Quando ela diz que não herdarão o reino dos céus, afeminados. Acho que, não sei se é em Romanos também, a Bíblia condena, diz que o amor dos homens se inflamou homem com mulher com mulher, e pagaram por isso, pela desobediência. E há vários exemplos, né, que a Bíblia cita contra o homossexualismo. Agora, como a igreja, na atualidade, ela tem que lidar com isso? Como ela tem que fazer com isso? Porque o que a gente vê muitas vezes aquela atitude do tipo a Igreja Católica no século XVI, né? A Inquisição. Se puder botar o cara na fogueira, bota. Então, como é que tem que ser esse trato, pastor, homossexual? Tem que ser respeitado. Você vê que a comunidade LGBT ela tem crescido a cada dia, não só no Brasil, como também fora do Brasil. E, infelizmente, como você falou, a Bíblia ela diz que ficarão de fora os homicídios e os que praticam imoralidade sexual, que aborda exatamente tudo isso que a gente já falou, de adultério, de fornicação e também de gays e lésbicas. Eu respeito, porém, não significa que eu vou estar junto. Não significa que quando eu falo estar junto, vou estar concordando com as atitudes deles. Eu, pastor Marcelon, eu respeito até porque tem na minha família. Eu creio que não tem lésbica, mas gays tem. Então, como eu já falei acerca da Igreja Católica, é praticamente a mesma resposta. Se eu não aceitar, eu vou estar discriminando alguém da minha família que eu gosto, alguém da minha família que eu amo. Então, o meu foco como líder, e eu creio que o foco da maioria das lideranças religiosas hoje,
é amar, é chegar, é abraçar, é dar carinho, e ele sentir em você confiança. Um dos pontos bastante polêmicos que tem é de uma igreja lá de Belo Horizonte, que a gente não vai citar o nome, que o pastor, ele está lá nos Estados Unidos, e ele lotou a igreja dele, mundial, nos Estados Unidos, e fez um culto para bater na comunidade LGBT. Ele lotou um culto e começou a massacrar a comunidade LGBT, discriminando, falando que não era certo. Isso eu não vejo o Espírito Santo, eu não vejo Deus na vida desse homem. Antes de eu me converter, antes de eu vir para o Evangelho, e antes de eu ser pastor, eu já via ele cantar, eu já via ele se alegrar, e eu até gostava, mas depois que eu entrei no hall de Evangelho, vi que o que ele estava cantando era uma coisa que ele não estava vivendo, e o que ele estava fazendo era uma coisa que ele não poderia fazer. E até exato momento dele fazer isso com a igreja dele, não só ele pecar, como ele levar a multidão de membros dele a pecar para bater na comunidade, eu não vi o Espírito Santo nele. Por quê? Porque quando você estuda uma teologia, a teologia vai te ensinar o seguinte: a respeitar, a não bater. A teologia te ensina a respeitar a Umbanda, a teologia te ensina a respeitar a macumbaria, a feitiçaria, a Igreja Católica e todas as cores, raças, gêneros e religiões. E isso era exatamente uma coisa que ele não estava fazendo, não estava respeitando. Então, hoje em dia, a comunidade já tem crescido muito. Então, se eu não respeitar, eles não vão me respeitar. Se eu não chegar para ele e falar, ó, eu te amo, Jesus também te ama, me dá aqui um abraço, independente se é travesti, se é homossexual, se eu não fizer isso, eles vão passar em frente à minha igreja, vão fazer arruaça, vão fazer barulho, vão fazer protesto, vão apedrejar não só a igreja, como também a membresia. Então, eles têm que ver você uma seriedade de liderança para poder te respeitar. Então, se você não está se respeitando, eles não vão ver seriedade em você. Essa poucos têm essa postura, que muitas das vezes aí, é algo que eu ouço, né, muito, que há homossexuais até pregando. Há muita coisa, né, vou dizer assim, acontecendo nos bastidores, né, de homossexualismo, de tudo mais, que é encoberto. Né? E nós temos na família do membro, pau dele, né? Quando o filho do marido, vocês vão apedrejar. Mas quando é o filho do pastor, não é o irmão do pastor, aí lá também vamos dar aquela passada de pano básica. Isso é muito. E tudo por causa disso, porque quer apedrejar a pessoa ao invés de conversar. Eu gosto muito de conversar com a pastora, eu faço live com ela, a grande amiga, a Helene, né? Ela é muito sincera, as pessoas discutir com ela, eu quero saber, eu vi o coração dela, ela é uma mulher muito sincera, fala as coisas que ela. Mas ela fala essa questão, tem muita gente que está andando aí, tipo dos outros que são do lado do braço, tem uma eloquência na palavra, está cheio das revelações, mas o diabo sabe como é que ela vive dentro de casa. Isso é muito ruim. Ruim para ela, porque quem vai prestar conta do que ela está fazendo para Deus, ela não sou eu que estou falando, nem é o Senhor, né? A pessoa que faz o errado está arrumando um problema para si próprio. Mas a outra questão que a gente pode debater aqui, levantar, é sobre a questão do envolvimento da igreja com o mundo, assim, como é que eu vou dizer para o senhor? Antigamente, na década de 80, por exemplo, né, que é uma década bem mais difícil, onde o racismo era muito mais forte, onde nunca deixou de existir, ele existe, mas
na década de 80, o racismo era forte, a homofobia era muito forte, o machismo, do homem que manda, sabe, era uma coisa forte, e a perseguição à igreja também. Você se crente naquela época, você tinha que ser muita fé, porque os caras perseguiam, era motivo de chacota, era motivo de piada, era motivo de tudo. E de uns tempos, né, da década de 90 para cá, a gente viu que o mundo ficou muito pouquinho da igreja. Você hoje vê na televisão pastores sendo convidados para problemas na bancada, você vê que as pessoas não sei se respeitam, mas participam mais das coisas da igreja. Até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim do evangelho? Então, o bom de você ser convidado para esse tipo de coisa é que você está divulgando, é uma forma de você divulgar, quando você divulga o evangelho. Só que você nunca viu em nenhum desses programas de televisão uma igreja pequena. Eu não vou dizer nunca, porque nunca é uma palavra forte, mas você nunca vai ver o pastor Marcilon num SBT ou numa rede de TV da vida. Estou falando nunca, mas nunca é uma palavra muito forte. Você nunca vai ver a pastora Edilene, como você citou, num SBT ou numa rede de TV da vida. Por quê? São as pessoas que estão falando o rasgado na sinceridade. Como a pastora Edilene fala, eu por esses dias passei a seguir ela também e me inspirei um pouco assim em algumas atitudes dela. Por quê? Está pregando a verdade, está pregando o arrebatamento e está pregando aquilo que está acontecendo nos bastidores, não presta. Agora, quando você está fazendo tudo aquilo que o mundo faz, quando você está agradando o mundo, você está desagradando aquilo que está do seu lado. E a Bíblia fala isso, que aqueles que agradam o mundo desagradam a Deus. É a Bíblia, não é o pastor Marcilon que está falando. É a Bíblia Sagrada que fala, todo aquele que ama o mundo me odeia. Então, você está vendo aí em programas de televisões, pastores debatendo com padres. Se você for pesquisar, você vai encontrar pastores debatendo com padres, pastores brincando de evangelho. Vai para um programa e você vai ver uma roletinha rodando lá, para não citar o nome do cidadão, e ele levando uma costa de pergunta religiosa para um evangélico, para um padre, perdão. E não que ele tem que saber, não que eu tenha que saber, mas a união que está juntando é exatamente as coisas que está desagradando a Deus. Para essa liderança, o que ele está fazendo pode ser bom, mas bom financeiramente para ele, porque ali ele está ganhando mais número de seguidores, ele está ganhando mais engajamento no seu perfil, e o evangelho vai ficando de lado. Essa semana, há uns 2 meses atrás, eu vi um cantor gospel em um programa de televisão, e ele falou o seguinte: eu canto a música gospel, eu vivo da música gospel, não significa que eu sou evangélico. Então, essas foram as palavras dele, e eu vou ver se eu encontro na internet, vou mandar para você no direct para você ver, que ele falou com essas palavras: eu canto e eu vivo da música gospel, mas não significa que eu sou evangélico. Quando eu ouvi isso, eu falei, opa, passei a vida toda achando que o cara era um crente, ou até chegava a ser um pastor, e ele está falando isso agora? Depois de tantos louvores inspirativos que ele fez, ele falou que simplesmente estava vivendo daquilo. Aquilo era um trabalho que ele arrumou para manter. E a gente vê multidões de evangélicos indo para um show desse cara, pagando ingressos caros, para ver ele cantando os louvores de adoração, sendo que o coração dele está pensando em um copo de cerveja após o show. Então, o envolvimento da igreja evangélica com o mundo tem sido grande, porque está desagradando a Deus. Isso é um foco certo. Não significa que nós da igreja pequena, nós não vamos se juntar com eles. Nós vamos se juntar com eles. Mas quando a gente tiver essa oportunidade de bater de frente com eles, sejamos para fazer uma missão evangelística, sejamos para pregar o evangelho, não para brincar, porque o evangelho não é brincadeira. O senhor, a sua concepção de hoje, o senhor participaria da Marcha para Jesus? Não. Eu particularmente não participaria,
porque a Marcha para Jesus começou bem e se corrompeu no decorrer da sua própria marcha. Ela começou abordando temas evangelísticos, e hoje você não vê a Marcha para Jesus com temas evangelísticos. Hoje você vê a Marcha para Jesus abordando discriminação racial, você vê a Marcha para Jesus batendo na religião do próximo, e isso é uma coisa que eu não concordo. Isso sou eu, não sei os meus amigos pastores que estão assistindo a live ou que vão assistir. Política, né? Isso. Eu acrescentaria a promoção política. Exatamente isso. E, além disso tudo, em cima do setor elétrico, você vai ver lá um político, um governador, um auxiliar de presidente, um porta-voz de presidente. Você vai ver, teve a Marcha para Jesus hoje em Guaratiba com o assessor da presidência da República. Cadê? Não, botam meia dúzia de falador rasgado lá para pregar o evangelho verdadeiro, que aí a Marcha para Jesus volta a ser a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus hoje tem se corrompido muito. Por isso, eu tento não me corromper, então eu não participaria. Quando o último presidente estava no poder ainda, teve uma Marcha para Jesus, que foi uma apoteose. E quando esse cara foi lá, falou lá as besteiras, que você fala besteira, né? Quando ele acabou de falar a besteira dele, ele foi embora. Mais da metade do pessoal foi embora também. Não Marcha para Jesus. Eu não entendi nada, mas Jesus não pode isso. Eu só fui para ouvir o cara, não para ouvir Jesus. Igual esses pastores de alto nível aí. Vamos lá, eu vou me intitular um deles, vou me colocar na posição deles hoje. Eu sou o pregador, eu sou o pastor Marcelão Figueiredo, o povo Marcelão Figueiredo. Então eu vou pregar hoje na igreja do pastor Ciclano. Então, o povo, para me ouvir pregar, começa a chegar na igreja 5 horas da tarde. Aí ficam lá 5, 7, 7h30 vai começar a se iniciar o culto. E eu ainda não cheguei na igreja, 7h30. Aí o pastor local da igreja começa cantando, começa a cantar uma devocional e o povo chegando para me ouvir pregar. Eu preguei, eu chego na igreja 9 horas da noite, na hora de dedicar. Preguei de 9, encerrei 9h15. Quando eu encerro de pregar, a igreja vai embora. Ou seja, chegou cedo para não ficar em pé e no intuito de me ouvir pregar e me ouvir revelar. Terminei de pregar, terminei de revelar, que eu já vou entrar um pouco nesse sistema de revelação que a igreja está usando hoje em dia. Terminei de pregar, terminei de revelar, passei para o pastor. O que o pastor local vem? O pastor local vem com os anúncios da igreja, o que a igreja vai fazer durante a semana, a oração final, que é uma das principais orações da igreja evangélica hoje em dia, a oração final de todo culto, que vai estar te abençoando, para você ter um sono abençoado, um sono reparador, um dia seguinte que vai se iniciar maravilhoso, e no final a bênção apostólica, que é uma das principais de todas, que você vai estar saindo para sua casa com a bênção do Senhor. E o pessoal tem perdido. Outro ponto específico, que eu não sei se você ia abordar, mas eu já vou entrar, é a revelação. Como que funciona... Fique à vontade. Como que funciona a revelação? Eu chego na igreja, falo, feche seus olhos, levante as suas causas, seja essa papel de justiça, seja essa documento, carteira de trabalho, levanta. Você vai levantar a sua carteira de trabalho aberta, que eu vou orar pela sua vida agora e Deus vai abrir portas. Aí como que eu ganho engajamento no meu perfil e engajamento financeiramente? Enquanto você está com os seus documentos abertos, eu vou orar. Nisso eu passo pelo corredor. Aquilo que eu conseguir pegar no ato, vai ser aquilo que eu vou usar e vou ser o profeta da noite. Vamos lá. Tem uma prima minha que está assistindo aqui a live, eu vou usar ela, que ela está assistindo, é a Luísa Figueiredo. A Luísa Figueiredo está num culto meu e ela abriu a carteira de trabalho. Eu passei, olhei, opa, Luísa Figueiredo. Volto para o altar e encerro a oração. Em cima da oração, eu vou dizer, Deus está abrindo porta de emprego. Eu vi que ela estava com a carteira de trabalho aberta. E vi o nome dela. Deus vai abrir porta de emprego. Chama aquela jovem que está lá no meio do povo. Aquela jovem vem. Aí olha como que funciona.
Quando aquela jovem veio, eu falo, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Você crê? Ela está lá por causa de uma porta de emprego. Então ela vai falar para mim, creio. Deus me mostrava uma carteira de trabalho assinada com o teu nome. E Deus me mostra uma carteira, ela até comentou aí, e Deus me mostra uma carteira de trabalho assinada com o teu nome, com o nome Luísa Figueiredo. Ela vai começar a chorar. Deus revelou meu nome, meu Deus do céu. Encerra, ela volta para o lugar chorando, emocionada. E em cima do altar, o pessoal rodando no poder, falando em mistério, pulando aqui, pulando ali, sendo que é uma farsa. Deus revela? Deus revela. Mas quando Deus revela com sinceridade. Deus revela nome? Deus revela nome. Deus revela número? Deus revela número. Só que tem pessoas aí que têm feito a revelação e começam a ter engajamento. Isso eu não aceito. A maioria das revelações hoje é Deus tem te chamado para ser um pastor, se for homem. Ou Deus tem te chamado para ser uma missionária, se for mulher. Claro que Deus chamou a gente para ir para esse mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se for homem, Deus vai te levantar pastor. E se for mulher, Deus vai te levantar missionária. E isso tem feito com que o comércio, através da revelação, tenha crescido a cada dia. Isso está virando uma coisa chata no meio evangélico também. O senhor me terminou uma experiência que eu tive numa grande igreja, na igreja onde o demônio sai, e agora eles falam muito de roxo, né? Nessa vez que eu estou falando. Aí, eu me lembro que na época do colo, pastor, do colo, ele estava apontando no colo. Só que tinha um grande convite falando o Lula, né? Aí esse bispo ele foi para a igreja principal um dia antes da eleição. Isso eu estou falando que eu vi. Ela não me contava, ela estava na igreja. Eu vi ele falando que o Espírito Santo de Deus tinha falado para ele. O Fernando Collor de Mello tinha que ser presidente do Brasil. A pessoa com tanta coisa para fazer, tanta coisa para cuidar, tanta coisa para. Foi lá falar com o bispo. Ele mandar a gente fazer tanto prova. E depois a gente viu que o presidente indicado pelo Espírito Santo, né, entre aspas, fez, né? Foi até deixar. Então é uma coisa séria pra caramba. É chato. Não é chato, é muito sério, é muito grave. As pessoas falam, meu Deus, não são na casa acreditando, chorando, emocionada, alcancei penso, você é bem tocado e não é bem assim. Isso é muito difícil. Acho que travou a live, hein? Acho que travou. Tá voltando aqui. Acho que a minha travou aqui. Tá gerando aqui, eu tô tá me ouvindo. Tô lhe ouvindo. Eu também tô ouvindo o senhor, então tá tudo bem. Então é uma coisa muito grave. E outra experiência ali que eu tive, isso quando eu estava envolvido com o evangelho, e foi uma coisa bem, uma experiência que até hoje não esqueço. Eu estava no ministério e uma irmã estava passando uma tribulação da pessoal dela, ela chorava muito, e eu senti no meu coração de falar para ela, falava de dizer que eu era dela, mas ao mesmo tempo eu não quis ir, eu fiquei com medo de achar essa coisa ali. Eu estou no falando. Foi claro que eu falei isso lá do forma que eu falei, fulano, a vitória é sua, você vai conseguir. Quer dizer, eu não falei, na hora Deus nos fez lá. Então, são experiências que eu não esqueço. Que existe, que acontece, que existe de verdade, só existe de verdade isso. Mas tem gente que está usando isso para manipular Deus para tentar. Isso é muito ruim. Pode comentar. Como você falou, 2 vezes Deus me usou acerca de nomes. Então, Deus revela nome? Deus revela nome. Só que, como a gente já falou, e a gente está entrando, isso tem virado chacota hoje em dia. Uma vez eu estava numa igreja na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, e Deus tinha me dado uma visão a respeito de uma chave de uma casa. Eu cheguei e falei de quem. Eu cheguei, peguei a chave, orei e falei: Deus entrou nessa casa hoje e está repreendendo o espírito
da pombagira, da prostituição e do Zé Pilintra, que é da cachaça. De quem é essa chave? Era a primeira vez que eu estava nessa igreja. A chave era do vice-presidente da igreja e eu não sabia. Ou seja, eram pessoas que estavam dentro da igreja e fora da igreja estavam fazendo a doutrina dos nicolaítas que a gente falou no começo. Tudo pode e então vamos fazer tudo que não tem nada a ver. Imediatamente, quando eu entreguei a chave, meu corpo tremeu inteiro. Falei, e agora? Porque ele pegou a chave e a minha esposa que estava na frente viu que ele pegou a chave, olhou para o pastor, balançou a cabeça com um gesto negativo e falou que, tipo debochando, isso é mentira. Imediatamente, antes de eu entregar o microfone, Deus me deu uma visão e me deu uma revelação de um nome. E nisso eu comecei a pregar. Deus está entrando hoje de encontro a um homem alto, moreno, evangelista, por nome Marcos. A moça que me convidou para pregar, a moça que me agendou nesse dia, ela caiu de joelhos na ponta do altar, chorando, porque Marcos era o esposo dela e era evangelista. Ou seja, Deus revela? Deus revela. Então, naquele dia eu não saí daquela igreja por mentiroso. Se Deus não tivesse feito isso, o evangelho, a pregação que o pastor Marcelão tinha pregado, era mentirosa. Ou seja, Deus mostrou para ele, da vice-presidência, e para o presidente da igreja, que o que eu estava passando ali para o povo era verdade. Então, Deus ele nunca vai te levantar, Deus ele nunca vai te dar uma coisa para você falar que seja mentirosa, porque ele não é mentiroso, ele não é enganador. E uma outra vez foi aqui dentro da nossa igreja mesmo, aqui no Coluna de Betel, onde uma pregadora veio pregar, e no final da pregação, no decorrer que ela estava pregando, Deus me mostrava que ela e veio uma outra moça acompanhando ela, que eu não sei se era assessora dela ou se era só colega. E Deus falou para ela o seguinte: a partir de hoje você vai orar mais, que eu vou tirar o seu passaporte e vou te enviar aos 4 cantos dessa terra, porque a partir de hoje não vai ser fulano nem ciclano que vai te acompanhar, mas vai ser Tiago. Quando eu falei Tiago, a mulher caiu de joelhos no altar, chorando. Tiago era o nome do filho dela que tinha voltado a caminhada com Cristo. Ou seja, Deus ainda revela nome. E por Deus usar uma ou duas vezes essas pessoas acham que Deus tem que usar sempre, senão não vão ser profetas. Isso é experiência. Assim, já estou quase passando uma hora de live. Antes de encerrar, eu tenho 2 perguntas bem cruciais. Sim. O senhor me respondeu. Primeira pergunta é a seguinte: a gente sabe que Jesus vem, né? Diz que Jesus vem, só que ele vem vir para julgar, ele não vem para pregar o evangelho como no passado, na primeira vida ali. Mas se Jesus viesse hoje, com a mesma intenção que ele veio no Novo Testamento, o senhor acredita que ele seria crucificado de novo pela igreja? Se a igreja permanecer se corrompendo, não. Porque a Bíblia Sagrada fala que ele vai vir e vai levar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É ele. E qual foi o sangue? O que foi derramado na cruz do Calvário. Se Jesus voltar hoje e encontrar essas igrejas corrompidas, simplesmente vai começar a grande tribulação. Ele não vai se crucificar novamente, ele vai vir e vai levar o seu povo para morar no reino. Mas a pergunta que eu fiz foi essa: se ele viesse, da mesma maneira como ele veio no passado, ele veio como de Deus, mas veio, né, a partir de uma gravidez humana, né, pegou como um homem. As pessoas não davam crédito a ele, né, porque ele era um filho de um carpinteiro. Sim. E acabou sendo crucificado por interesses escuros, tanto dos religiosos quanto dos políticos da época. Por isso que eu fiquei pensando, se ele viesse da mesma forma que ele veio naquela época, hoje ele seria crucificado de novo? Ah, sim, sim. Sim, porque ele veio naquela época. Então, ele viria, se fosse ordenado para ele voltar da mesma forma, com o mesmo intuito, ele ia vir e ele ia mudar. E quem que iria crucificar ele novamente seria exatamente nós hoje em dia. Então, ele iria vir,
Se o intuito fosse esse e a missão dele fosse essa, dele vir novamente, nascer de uma virgem, ser discriminado, ser odiado, ser menosprezado, ele ia vir, ele ia fazer as mesmas coisas que ele fez e no final ele ia ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Por cada um de nós, não só pela igreja, mas pela raça humana. Porque ele veio para curar os nossos pecados, ele veio para nos limpar. Então, se o foco da volta dele hoje fosse essa, iria acontecer tudo as mesmas coisas. E agora a segunda pergunta, só acredita na vinda de Jesus? Acredito. Isso é uma coisa óbvia, a gente tem visto os acontecimentos aqui. A gente tem visto pai matando filho, a gente tem visto filho matando pai, matando mãe, a gente tem visto tudo o que ele falou que iria acontecer. Tem uma história bíblica que não está escrita nas escrituras, mas que os antigos falavam muito. Que um dos seus discípulos perguntaram para Jesus, quando que o Senhor volta, mestre? Ele falou, e ele fala, quando tiver acontecendo a idolatria na terra, filho matando pai, mãe matando filho, filho matando mãe, prostituição, tudo isso que está acontecendo hoje em dia. E a gente tem visto os sinais acontecendo. A gente tem visto os povos se corrompendo. A gente tem visto tudo de ruim aqui na terra. Então, o que ele falou de Gênesis, Apocalipse, é exatamente tudo isso que a gente está vivendo e que está se cumprindo hoje na terra. Bom, pastor, vai fazer quase uma live, né? Sim. De me despedir. Eu quero pedir para fazer as considerações finais. Né? Uma palavra de despedida aí. Só obrigado. Fique à vontade. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, depois a você por ter aberto essa porta esse canal de oportunidade para a gente vir e esclarecer um pouco. E espero que tenha esclarecido um pouco, não só para nós, entre nós, ou também para quem vai ouvir depois que essa live vai ficar salva. E entender que a igreja, hoje em dia, ela tem que voltar para o seu verdadeiro lugar de igreja. Voltar a ser uma igreja santa, voltar a ser uma igreja remida, parar de pregar idolatria e viver o cristianismo de Jesus Cristo. Então, eu, pastor Marcilon, e todo o nosso ministério Coluna de Betel, agradece por essa oportunidade que você tem aberto, que você abriu para a gente e que a gente chegou até aqui. Para mim, isso é uma honra imensa. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, por senhor ter visto em mim assim, uma pessoa que digna de receber o senhor aqui na igreja, a igreja que embora há tantos escândalos, mas há pessoas sérias e não algo sério, o senhor, nossa seriedade, aceitou vir fazer uma live aqui comigo. Sou muito grato por isso. E a porta da rádio está aberta. A voz da sempre do Senhor, sou sempre será bem-vindo. Muito obrigado. Tá? E a live fica por aqui. Durante essa apresentação, nós estamos falando ali do Instagram e do Spotify. Tá? E que nós possamos brilhar no nosso caminho, refletindo tudo que foi dito aqui. Lembrando que aqui não há verdade absoluta, né? Aqui é opiniões, segundo o nosso entendimento, e óbvio, né, quando veio do pastor, segundo o que ele entende da Bíblia que ele lê, que é o manual de vida dele. Isso aí. Pastor? A Bíblia é o nosso manual. Tem que cumprir cada dia. Muito obrigado a você e aos ouvintes. Obrigado, boa noite para todos.